E assim, falando dessa sequência do São Paulo aí, nós temos 3 jogos, né, como mandantes ainda, que é o jogo do RB Bragantino contra o Juventude e contra o Internacional, que é a penúltima rodada. E fora de casa, a gente tem o Corinthians, que na Neoquímica Arena a gente só venceu uma vez lá até o momento. Tem o Fluminense do técnico Luiz Ubeldia e o Vitória na última rodada. São jogos complicados aí, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3 são 12 pontos. Gente, estou falando certo? 12 pontos disputados ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 6 vezes 3, 18, perdão. Pontos a serem disputados ainda. E o São Paulo brigando ali para conseguir essa bendita vaga na Libertadores. Eu vou ser sincera com vocês. Eu não acho que o São Paulo consegue essa vaga direta na Libertadores. Eu acho que uma pré-Libertadores, talvez. Mas eu vejo com dificuldade o São Paulo conseguindo essa vaga direta. Pensando de maneira geral, pensando nos adversários. Não sei. Chapon, você acha que é possível ainda o São Paulo conseguir essa vaga, olhando assim para esses jogos? Você acha que a vaga direta vem? Você acha uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana? Assim, Não. falando a realidade, não que o torcedor quer ouvir. O que você acha? Não, não, não. Não acredito. Isso já há um tempo eu venho falando, né? Não acredito na vaga direta, mas acredito numa pré-Libertadores. Acho que vai abrindo vagas e eu acho que a pré-Libertadores pode ser uma realidade mais plausível para o São Paulo. Eu acho que dessa tabela aí, 3 jogos em casa, 3 jogos fora, é o seguinte: 3 jogos em casa que tem que vencer, né? São 3 adversários que estão na parte de baixo da tabela: Bragantino, Juventude e Internacional. O Inter, para mim, lutando para não cair, factualmente. O Bragantino, menos desses 3, mas o Inter tá jogando mal. Tá jogando mal, muito mal. O Juventude, candidatíssimo ao rebaixamento. E aí, os jogos fora, é o seguinte: jogo contra o Corinthians. O Corinthians também oscila muito, 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 muito. Eu não vejo um jogo impossível de ser vencido, não. Acho que é um clássico, iguala as coisas. O São Paulo já quebrou o tabu lá. Eu acho que tem condição para sair com uma vitória, mas não vai ser um jogo fácil. Eu projeto mais um empate para essa partida. Fluminense, desses 6 jogos, é o mais complicado fora de casa. Mas pelo fator fora de casa, que o time não é grande coisa, não joga de forma brilhante, e os próprios torcedores do Fluminense falam que não tá brilhando os olhos o jogo do Fluminense, né? O Fluminense em campo. Mas em casa, até agora, conquistou os resultados, conquistou as vitórias. Então, eu acho que vai ser um jogo complicado. Também projeta uma possibilidade de um empate, mais tendendo para empate ou derrota para esse jogo. E vitória é uma coisa muito em aberto. Depende do que acontecer até lá. Às vezes o Vitória já está rebaixado, às vezes o Vitória já está salvo, às vezes o Vitória está lutando. Então, acho que é bem complicado esse jogo. Todos eles são vencíveis. Não tem nenhum adversário que não dá para o São Paulo vencer. Nenhum. Todos eles o São Paulo consegue vencer, acho que tem capacidade. Mas não são fáceis, né? Eu acho que tem demais para as vitórias em casa e tropeços fora de casa. Projeto entre 10 a 13 pontos, com boa vontade os 13 pontos. Então, 9 pontos em casa, aí um empate ali contra o Corinthians e um contra o Vitória. Então, uns 11 pontos o projeto aí nessa sequência. Kaique, você pensa dessa forma também? Porque, assim, até aproveitando, chamando a galera para votar na nossa enquete, né? Qual a expectativa para o jogo de amanhã? Se é a vitória do São Paulo, derrota ou empate, né? Pensando do que a gente joga como mandante na Vila Belmiro, mas que também o RB Bragantino é um time que tá ali no meio de tabela, tem 12º colocado, e é uma pedra no sapato do São Paulo. E, Kaique, desses próximos jogos, assim, o que você viabiliza para o São Paulo de maneira realista? Você acha que o São Paulo vai conseguir realmente essa vaga direta? Você acha que é muito difícil, quase impossível? Pensando em jogos difíceis, a gente tem o RB Bragantino. Para mim, acho que o Corinthians talvez seja o jogo dos mais difíceis aí por ser um clássico, né? E jogar na Neoquímica Arena, que a gente só venceu uma vez. O que você acha dessa sequência do São Paulo? O jogo do Corinthians é o mais difícil, com certeza, da sequência, ainda por ser fora de casa. Se fosse no Morumbi, a atmosfera era outra. A gente sabe que, historicamente, o São Paulo tem dificuldade de enfrentar o Corinthians lá. E o time do Corinthians é um time forte, é um time fora da realidade financeira do clube. O clube não tem condição de ter esse elenco, mas ele tem. E é um elenco competitivo, é um elenco forte, provou isso no Campeonato Paulista, mas a nível de outras competições ainda deixa a desejar. Mas dá para disputar. É competitivo. Acho que contra o Bragantino prevejo 3 pontos. Contra o Corinthians, cara, dá para
tentar dar uma beliscada em um ponto, acredito de repente um empate. Agora, Juventude, o Fluminense talvez seja o mais equilibrado ali, que de repente seja 50-50. Eu prevejo favoritismo para o Corinthians nesse confronto por ser em Itaquera também. E o Fluminense, de repente, um 50-50. Ainda não perdeu em casa com o Zubeldia, mas também é o que o Chacon disse, não está brilhando os olhos do torcedor. O Internacional vem muito mal das pernas e o Vitória está desesperado, brigando pela parte de baixo. Talvez seja um jogo difícil por conta dessas circunstâncias. Um jogo que, de repente, o São Paulo precise vencer a todo custo para poder ir para Libertadores e o Vitória precise vencer a todo custo para não ser rebaixado. Então vai ser uma briga, vai ser uma loucura. Tô dando uma olhada na tabela, até abri a tabela aqui. À frente do São Paulo, Bahia, Botafogo e Fluminense. São 3 times que oscilam pra caramba. Só que o São Paulo também tem essa oscilação, né? O São Paulo também tem essa oscilação. O Vasco já está a 3 pontos de vantagem. O São Paulo abre uma distância importante, só não pode vacilar nessa sequência de jogos para poder deixar o Vasco encostar, porque eu imagino que vai abrir G8 no campeonato. Palmeiras ou Flamengo campeões da Libertadores e o Cruzeiro, acho que, para mim, é o favorito a levar a Copa do Brasil. Então, abriria um G8. Um título do Corinthians, por exemplo, da Copa do Brasil, seria péssimo para o São Paulo, porque aí não abriria esse G8, né? Porque o Corinthians está atrás da tabela. Não abriria o G8, abriria um G7, e aí o São Paulo corre o risco de ficar, inclusive, fora da pré-Libertadores. Então, a torcida vai ter que ser para o Cruzeiro ao natural, porque já não seria para o Corinthians por motivos óbvios, não preciso nem falar aqui, mas a torcida precisa ser reforçada para o Cruzeiro levar essa Copa do Brasil. Então, com essa combinação, eu acredito numa pré-Libertadores, tá? Não acho que vai conseguir nessa reta final tirar, de repente, 5 pontos de vantagem do Fluminense, 6 do Botafogo, 7 do Bahia, apesar de serem times que oscilam também. Acho difícil, faltam poucas rodadas para isso. Então, por isso, eu acredito mais em pré-Libertadores do que uma vaga direta.